Boa tarde a todos. Vamos a mais uma aula do concurso público da Prefeitura de São Paulo, pré-edital. Aqui nós faremos um simulado sobre a legislação municipal, tá? É um novo áudio aí, nova gravação, referente ao dia 18 de novembro, ok? Vamos lá, vamos ao simulado. Primeira questão. A mãe de Natan tem 2 anos. Procurou uma DRE, uma Diretoria Regional de Educação de São Paulo, pois estava interessada em conseguir uma vaga para o seu filho. Considerando a idade desse garoto, ou seja, 2 anos, e o que determina a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, um funcionário acertadamente orientou a procurar. Ou seja, o funcionário da escola orientou a mãe, o funcionário da escola não, o funcionário da DRE, né, da Diretoria de Ensino, orientou a mãe procurar o que para matricular o seu filho? A, uma escola de educação infantil, B, uma creche, C, uma pré-escola, D, um berçário ou E, um jardim de infância. Então, a alternativa correta aí é a letra B de bola. Se a criança tem 2 anos, ela deve ser matriculada numa creche, ok? Então, ó, a letra A é uma pegadinha, porque a educação infantil ela é dividida em creche e pré-escola, e não só creche, então é uma pegadinha, ok? C, pré-escola são crianças de 4 e 5 anos, e aí a pergunta é de 2 anos. D, o berçário é a nomenclatura que a Prefeitura de São Paulo utiliza, tá? Só que na Prefeitura de São Paulo existe a divisão da creche na Prefeitura de São Paulo, é dividida em berçário 1, de 0 a 1 ano, berçário 2, de 1 a 2 anos, mini grupo 1, né? Mini grupo 2, então de 2 a 3, de 3 até completar 4, ok? Então, é uma pegadinha, o berçário, no caso, só berçário é uma pegadinha, e jardim de infância também é pegadinha, ou seja, não estaria descartado a letra A letra C e a letra E. Vocês ficariam na dúvida entre B e D. Berçário é a nomenclatura dada pela Prefeitura de São Paulo e não pela LDB. Porém, mesmo sendo a nomenclatura dada pela Prefeitura de São Paulo, existem as divisões lá na Prefeitura de São Paulo. Berçário 1, 0 a 1 ano. Berçário 2, de 1 a 2 anos. Mini grupo 1, de 2 a 3. Mini grupo 2, de 3 até completar 4. A infantil 1 com 4, infantil 2 com 5. Mas a pergunta é sobre a LDB e não sobre a Prefeitura de São Paulo, certo? Mesmo assim. Então, a alternativa correta, se a criança tem 2 anos, conforme a LDB, deve procurar matrícula na creche, ok? A alternativa correta é a letra B de bola. Continuando aí. Opa. Continuando. 2. Manuela, só um minutinho. Deixa eu conferir o áudio aqui para ver se está saindo certinho, tá? Ok. Vamos lá. Questão 2. Manuela, 4 anos, frequentava uma escola de educação infantil em jornada integral. Devido a um problema alimentar, tinha muita dificuldade em aceitar as refeições oferecidas na escola. Tendo em vista a situação, a mãe resolveu tirá-la da escola, lembrando que ela já tem 4 anos, para cuidar da menina em casa. Ao solicitar a transferência da criança na secretaria, a mãe foi informada de que deveria procurar então outra escola, a fim de atender ao estabelecido na legislação em vigor, ou seja, a criança de 4 anos não poderá ficar fora da escola, porque 4 anos é a idade obrigatória da criança estar matriculada na rede regular de ensino. Então, 4 anos não poderia estar fora da escola. Então, foi orientada, assim, se a mãe quisesse, né, procurasse, então, uma outra escola. Mas a criança não pode ficar
sem estar matriculada, ok? Então, essa informação, conforme a Lei 12.796/2013, são leis complementares aí, tudo bem? Então, letra A, nós primeiro precisamos ver o que vem antes da vírgula. Letra A, equivocada. Letra B, errada. Letra C, imprecisa. Letra D, incorreta. E letra E, correta. Tá? Então, essa atitude do funcionário da escola, da secretaria da escola, falar que a mãe deve procurar escola para se matricular, porque a criança não pode ficar fora da escola, letra E, está correta. Por quê? É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Ou seja, a criança não pode ficar fora da escola. Então, a alternativa correta é a letra E. As outras são pegadinhas. Então, por exemplo, a letra A, equivocada, pois a matrícula de crianças nessa faixa etária, na creche ou pré-escola, é facultativa aos pais. Não é facultativa aos pais. Creche é facultativa, não é obrigatória a matrícula na creche, mas a pré-escola é obrigatória. Letra B, que é incorreta também, errada, uma vez que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir dos 6 anos no ensino fundamental. Não, a educação básica, a matrícula é obrigatória a partir dos 4 anos. 6 anos é o fundamental, tá? E não a educação básica como um todo, porque a educação básica ela é dividida infantil, fundamental e médio. Porém, a creche não é obrigatório. O que é obrigatório é a pré-escola a partir dos 4 anos, ok? C, imprecisa, já que a matrícula na educação infantil torna-se obrigatória a partir dos 5 anos. Mentira! A matrícula é obrigatória a partir dos 4 e não dos 5. D, incorreta. Haja vista que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir dos 7. Também é uma pegadinha, tá? Porque o fundamental é a partir dos 6 e não dos 7. Então, todas A, B, C e D são pegadinhas. A alternativa correta é letra E. Letra E. Próximo. 3. Pedro, de 4 anos, também tem síndrome de Down. E até então frequentava uma escola de educação infantil da rede particular. Por motivos financeiros, a mãe precisou tirá-lo dessa escola e procurou a rede municipal, a fim de buscar uma vaga. Conforme o artigo 2º do Decreto 45.415/04, Pedro deverá ter sua matrícula efetivada em uma sala. Então, vejam, é um aluno de 4 anos, que é um aluno também da educação especial, porque ele é síndrome de Down, e onde deve ter a matrícula efetuada. A alternativa correta, letra D de dado, regular ou comum, ou seja, ele vai ser matriculado na rede regular de ensino, tá? No contraturno escolar que ele recebe outros tipos de atendimento, por exemplo, no contraturno ele vai ter o AEE, ele vai ter as salas de recursos multifuncionais, o apoio pedagógico dentro e fora do horário de aula, o apoio e acompanhamento à inclusão dentro e fora do horário de aula. Ou seja, mas a matrícula ele precisa ser efetuada na rede regular, ok? É no contraturno que ele recebe outros tipos de atendimento. Porque, por exemplo, o AEE é um complemento do horário normal de aula dele, certo? Então, ele tem que ser matriculado na rede regular de ensino. Tudo bem? Os outros são pegadinhas. A alternativa correta é D de dado. Recursos ou sala de recursos é no contraturno. O atendimento aos portadores de necessidades especiais pode ser o AEE, por exemplo, no contraturno. O apoio pedagógico dentro do horário, fora do horário. O apoio e acompanhamento à inclusão dentro do horário, fora do horário, ok? Mas a matrícula na rede regular de ensino, então, D de dado. 4. Entre outras diretrizes e providências, a Portaria 5.941/13 estabelece em que conformidade se dará a organização curricular na educação infantil, considerando o estabelecido, e é correto afirmar que... Então, aqui no caso, nós estamos falando da Prefeitura de São Paulo, ok? Então, como que é feito essa organização na Prefeitura de São Paulo? Lembrando, a Prefeitura de São Paulo ela tem 6 etapas
dentro do infantil. Então, a Prefeitura de São Paulo divide o infantil em 6, sendo 4 partes para creche e 2 partes para pré-escola. Isso engloba todo o infantil, porque na LDB o infantil é dividido em creche e pré-escola. Aí a Prefeitura de São Paulo atende todo o infantil. Ela atende a creche, que a nomenclatura correta pela Prefeitura de São Paulo é berçário 1, berçário 2, mini grupo 1, mini grupo 2, infantil 1, infantil 2. Essas 6 partes que compõem a educação infantil. E é de 1 em 1 ano. Então, por exemplo, berçário 1, 0 a 1 ano. Berçário 2, 1 a 2 anos. Mini grupo 1, 2 a 3 anos. Mini grupo 2, de 3 anos até completar 4. Infantil 1, 4 anos. Infantil 2, 5 anos. Tá? É assim que está dividida a Prefeitura de São Paulo, conforme nós estudamos. Então, aqui no caso, tem várias pegadinhas. Como que vocês saem dessas pegadinhas? Primeiro, estaria eliminado letra A, maternal, porque nem na LDB, nem na Prefeitura de São Paulo é utilizado a palavra maternal, então já estaria descartado. Mini grupo 1, essa nomenclatura existe na Prefeitura de São Paulo, então a B continua. A C, Jardim 1, não existe essa nomenclatura, está descartado. D, pré-escola. A pré-escola existe na LDB, porém não é chamado pela Prefeitura de São Paulo como pré-escola, é chamado como infantil 1 e infantil 2, tá? E o berçário existe na Prefeitura de São Paulo. Então, no caso aqui, estaria descartado a letra A, letra C e letra D. Ficaria a letra B de bola e a letra E de escola. Por quê? As duas nomenclaturas são chamadas na Prefeitura de São Paulo. Tanto o mini grupo 1 existe, quanto o berçário 1 existe na Prefeitura de São Paulo. Agora, nós temos que ver se a idade está batendo, tá? Então, na letra B, está dizendo que o mini grupo 1 atende as crianças de 3 a 4 anos. Não. O que atende as crianças de 3 a 4 é o mini grupo 2 e não o mini grupo 1. Então, está incorreto. Já a letra E está dizendo que o berçário 1 são as crianças até 1 ano, ou seja, de 0 até 1 ano. Está correto, tá? Então, 3 são eliminadas e ficam 2, ok? Essas 2 têm que ser analisadas. Então, a correta aí é a letra E. O berçário na Prefeitura de São Paulo é atendido de 0 até 1 ano, ok? Letra E de escola. Próximo. A portaria 5.941/13, não se preocupem com números de portarias, ok? Sim no contexto geral da lei municipal aqui. Estabelece que o conselho de escola, ou conselho da SEI, ou conselho de EJA, que esteja dentro da escola, enfim, é um colegiado, ou seja, todos participam, tá? Todos podem participar. E esse conselho tem natureza consultiva e deliberativa, ou seja, a pessoa pode tanto falar sua opinião, né, consultiva, quanto votar, e o que for decidido no conselho é deliberado, ou seja, é executado, é feito, ok? Aí está perguntando a respeito desse colegiado, ou seja, quem são as pessoas que participam do conselho? Antes de a gente ir para as respostas, só relembrando o conteúdo, tá? O conselho de escola é um órgão, né, colegiado em que a equipe participa. A equipe escolar como um todo, ou seja, a diretora participa porque ela é a membra do conselho, ela é a presidente do conselho, enfim. Professores participam, funcionários em geral da escola participam, não importa se é da merenda, se é da portaria, se é da manutenção, se é da limpeza, da secretaria, participam, podem participar. Os pais de alunos podem participar, os alunos podem participar. Lembrando que 50% do conselho é composto de pais e alunos, os outros 50%, professores, funcionários, etc. Não conta, a diretora não conta, porque ela é obrigatória a participar. Tá bom? Os outros são convidados para participar, mas a diretora é obrigada porque ela é a diretora da escola, ok? Então, vamos às alternativas aí. A, pelo diretor de escola,
pelos docentes, por especialistas de educação, pelos demais funcionários, pelos pais de alunos e alunos. Então, a letra A está descartada por quê? Porque está falando que por especialistas de educação. Os especialistas de educação, eles estão na Secretaria de Educação, eles não participam do conselho de escola, porque cada escola tem que ter o seu conselho, tá? Então, esses especialistas não participam, tá? Seriam supervisores de ensino. Quem está lá na secretaria não participa, porque cada escola tem o seu conselho. Diretor, sim, professores, funcionários, pais e alunos participam, mas os especialistas de educação não, então está descartado. Letra B, diretor de escola, ok. Professores da escola, ok. Representantes dos pais de alunos. Não são representantes dos pais, são os pais de alunos e alunos que participam. Não existe o representante do pai. Deu para entender? São os próprios pais e alunos que participam. Então, também está descartado. Letra C. Representantes dos pais. Novamente errado. E representantes da equipe escolar. Não. Tá? São os próprios pais, não são representantes dos pais. São os próprios pais e alunos que participam também. Letra D. Aí a dúvida ficaria entre D e E. D, pelo diretor da escola, que é membro nato. Nós podemos falar membro nato ou presidente nato, tá? Ele não conta como número, ele é obrigado a participar do conselho. Ele é o diretor da escola, tá? Então, diretor pode falar membro ou presidente, né, do conselho, tal. Representantes eleitos das categorias de servidores em exercícios nas escolas, nas unidades educacionais. Quem seriam esses representantes aí? Um representante da cozinha, um representante dos professores, um representante da merenda, um representante da portaria, um representante da limpeza, um representante da secretaria, ou seja, todos esses são representantes da escola. Fora isso, os pais e educandos, que são os alunos. Correto. Vamos ver a E, para a gente tirar a dúvida de D e E. O diretor, que é presidente nato, diretor do quê? Da escola, né? Que é presidente nato. Representantes da comunidade escolar e representantes da comunidade extraescolar. Quando nós falamos comunidade escolar, é palavra positiva, porém, os pais, os alunos também representam a comunidade escolar e não extraescolar. Eles fazem parte da escola, os seus filhos estudam na escola, então eles fazem parte dessa comunidade escolar, eles estão ali presentes, tá bom? E também a letra E, faltaria aí alguns nomes, ok? Então, a alternativa correta é a letra D de dado, diretor, que é o membro nato, representantes da escola, pais e alunos, ok? Então, letra D é a correta aí no caso. 6. Segundo a normativa 22 da Prefeitura de São Paulo, no artigo 1º, as unidades educacionais da rede municipal de ensino deverão organizar-se de modo a assegurar um trabalho educacional voltado para a constante melhoria das condições de desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes, considerando os objetivos propostos no... Essa normativa, o foco dessa normativa de toda a organização da escola está no letra D, PPP, Projeto Político Pedagógico. Todo desenvolvimento, toda melhoria, toda aprendizagem, toda organização, todo funcionamento, salas de aula, quantos horários atendem, ou seja, o PPP é a identidade da escola, precisa estar tudo no PPP. Infraestrutura, manutenção, a parte pedagógica, tudo precisa estar no PPP. Essa normativa 22 está totalmente voltada ao PPP. Então, a alternativa correta, D de dado, projeto político pedagógico, ok? O restante, planejamento, primeiro precisa ter o PPP. Regimento, precisa estar dentro do PPP. Projeto de trabalho, precisa estar dentro do PPP. Plano de ação, precisa estar dentro do PPP. Ou seja, o foco, em primeiro lugar, está o PPP. O resto vem dentro dele, ok? Próximo. 7.
Na normativa 22 de São Paulo, artigo 5º, as prioridades estabelecidas pela comunidade educacional, expressas no PPP, deverão ser objeto de estudo do PA, que tem como significado. O que significa PEA? Essa sigla. Qual é o significado dessa sigla? A alternativa correta, letra C, projeto especial de ação, tá? Porque não adianta ter o PPP, que é aquele documento feito no coletivo maravilhoso, se não tiver ação. Então, colocar tudo que está no PPP em ação. Aí eles vão chamar em projeto especial de ação. O restante são pegadinhas do concurso, tá? E a E é mais pegadinha ainda, porque no próprio enunciado já está expressas no PPP. Então, a resposta não poderia ser novamente PPP, né? Então, tá perguntando da sigla. A sigla é Projeto Especial de Ação. Letra C é a correta. 8. Segundo a Instrução Normativa 22/2018, que dispõe sobre a organização das escolas, no artigo 7, as EMEFs, né? Qual é o significado? Vejam que tem o F. Se tem o F, é fundamental. Se tivesse FM no final, seria fundamental e médio. Se tivesse só o I, seria infantil. Mas aqui está perguntando o significado das EMEFs, tá? Tem o S porque está no plural. As escolas. Se fosse sem só uma, seria a MF, seria a escola, tá? O S é só para dizer que está no plural. Então, EMF significa letra D de dado. Escolas Municipais de Ensino Fundamental, tá? Ó. E de escola, M de municipal, E de ensino, F fundamental. Tudo bem? Então, letra D de dado aí é a correta. 9. Segundo a Instrução Normativa número 22, que dispõe a organização das escolas, no artigo 7, a SEI, CEMEI, EMEI são atendidas crianças conforme as faixas etárias. Então, nós temos que ver o significado e a idade que as crianças atendem para ver qual é o correto aí, tá? Então, SEI significa 6, né, que está no plural, Centros de Educação Infantil. Tá correto? Sim, SEI é esse significado. Centro de Educação Infantil. Se está no plural, centros, ok? Atende crianças de 0 a 3 anos, é verdade, porque SEI é creche, só atende creche, 0 a 3 anos, ok. 2, CEMEI. CEMEI atende as duas coisas do infantil. Tanto creche quanto pré-escola atende CEMEI, ou seja, de 0 a 5 anos, está correto. Centros Municipais de Educação Infantil atendem crianças de 0 a 5 anos, está correto. Porque junta tudo, creche e pré-escola, tudo aí, tá? A CEMEI atende berçário 1, berçário 2, minigrupo 1, minigrupo 2, infantil 1, infantil 2. Atende os 6 tipos aí nas CEMEIs. E depois a EMEI, que é a Escola Municipal de Educação Infantil. Só as EMEIs vão atender exclusivamente 4 e 5 anos, que nós falamos infantil 1 e infantil 2. Então, todas estão corretas, então a alternativa correta aí, letra C. Ok? Letra C. 10. Sobre a jornada básica docente, que nós chamamos de JBD. Quando vocês entram na prefeitura, normalmente é essa jornada que vocês vão estar lá no edital de vocês. JBD. JBD significa a jornada básica do docente, ou seja, o docente ele faz 30 horas, podendo ser infantil, é 30 horas, como podendo ser fundamental 1, também é 30 horas, enfim. A alternativa correta aí é a letra C, mas muita gente colocaria a letra A, só que a letra A não é a JBD, a letra A é a JD, Jornada Docente, tá? Jornada Docente, JD, é própria da SEI, própria de SEI, que também são 25 horas com aluno e 5 em hora atividade, tá? Sendo dessas 5 horas, 3 com trabalho na creche e 2 em local de livre escolha. Mas a alternativa correta aí é a C. Então, essa JBD
é a jornada básica docente, de 30 horas, sendo 25 com aluno e 5 sem aluno. Ou seja, dessas 5 horas, 3 na escola e 2 em local de livre escolha. Pode ser na sua casa, você preparando aula, vai contar, porque você vai ganhar fechado, né? Então pode. Esse total de 180 horas é porque eles pagam também os finais de semana, tá? Eles pagam tudo. Então é fechado, eles pagam DSR, descanso semanal remunerado, ok? Então por isso que dá no total aí de 180, eles pagam. Mas a partir do momento que você tiver uma falta, eles descontam. Mas é fechado que vocês recebem. A letra B de bola é pegadinha, porque é para Fundamental 2 e médio, que pode pegar essa carga, escolher, né? Na letra D é pegadinha, porque são quem trabalha 40 horas semanais, 25 mais 15, tá bom? Então, a alternativa certa aí, JBD, significa 30 horas, jornada básica docente, que é a letra C a correta, ok? Questão 11. Conforme a normativa 22, a educação infantil destina-se a bebês, crianças de 0 a 5 anos, nos termos que dispõe a respectiva instrução normativa de matrícula e será oferecida em... Então, vamos lá. No caso aqui, Centro de Educação Infantil, que é SEI. SEI atende creche. Está correto até aí. Destinado ao atendimento de bebês, crianças dos agrupamentos berçário, mini grupo 1, mini grupo 2. Por que está errado? Porque só colocaram berçário. Teria que colocar na resposta berçário 1 e berçário 2. Porque tá certo, mini grupo 1 e mini grupo 2 tá certo, tá? Então, o berçário só não, é berçário 1 e berçário 2. Por isso está incompleta, incorreta a 1. A2, escolas municipais de educação infantil, que é as EMEIs, elas atendem somente pré-escola, ou seja, elas atendem infantil 1, 4 anos, infantil 2, 5 anos, está correto. E na 3, a CEMEI, que é os Centros Municipais de Educação Infantil. A CEMEI atende as duas coisas, creche mais pré-escola. Deu para entender? SEI só atende creche, EMEI só atende pré-escola e CEMEI junta tudo, creche e pré-escola. Ou seja, atende berçário 1, berçário 2, mini grupo 1, mini grupo 2, infantil 1, infantil 2. Então, a alternativa correta aí, que está correta, é só a 2 e a 3. Por que não todas? Porque a número 1 está incompleta, então não pode ser considerada correta. É berçário 1, berçário 2, aí só está berçário. Então, a alternativa correta é a 2 e 3, tá? A alternativa correta é a letra A. Letra A. Questão 12. Segundo as normas para elaboração ou atualização do regimento educacional das unidades de educação infantil da Rede Municipal de Ensino, a organização curricular na educação infantil dar-se-á de seguinte conformidade. Então, aí, no caso, nós já fizemos essa aula ao vivo, por isso que já está a alternativa correta aí, letra D de dado. Mas explicando. A educação infantil, a organização da educação infantil na Prefeitura de São Paulo está dividida em 6 partes. Berçário 1, crianças até 1 ano, correto? Berçário 2, crianças de 1 a 2 anos. Vejam que é de 1 em 1 ano. De 1 a 2, berçário 2. Mini grupo 1, de 2 a 3. Mini grupo 2, de 3 a 4. Infantil 1, de 4 a 5. Infantil 2, a partir dos 5 até completar os 6. Completou os 6, vai para o fundamental. Se completou até 31 de março. Não completou, permanece no infantil 2, certo? Então, todas as alternativas aí estão corretas, letra D de dado. O infantil de São Paulo é dividido desta forma. A creche tem 4 partes, que é berçário 1, berçário 2, minigrupo 1, minigrupo 2. A pré-escola são 2 partes, infantil 1 e infantil 2, tá? Então, todas aí estão corretas, a alternativa correta D de dado. 13. No artigo 18, normativa 22, o ensino fundamental destina-se aos estudantes com idade mínima de 6 anos completos, ou a completar até 31 de março. Será organizado em ciclos de aprendizagem.
Então, lá no Normativa, na parte do ensino fundamental, a Prefeitura de São Paulo dividiu em ciclos de aprendizagem. O ensino fundamental, ele tem duração de 9 anos. Então, o que a Prefeitura de São Paulo fez? Dividiu de 3 em 3 anos, tá? Então, ficou assim, ciclo de alfabetização, 1º ao 3º ano, são 3 anos. Ciclo interdisciplinar, do 4º ao 6º ano. Ciclo autoral, do 7º ao 9º ano. Ou seja, de 3 em 3. Se tem duração de 9 anos, eles dividiram. Ciclo de alfabetização, 3. Ciclo de interdisciplinar, 3. Ciclo autoral, 3. Que o total dá 9 anos. Então, ciclo de alfabetização equivale do 1º ao 3º ano. Ciclo interdisciplinar, que pega um pouquinho do Fundamental 1, um pouco do Fundamental 2, que é do 4º ao 6º ano. E o ciclo autoral, do 7º ao 9º ano. O ciclo autoral, que vem da palavra autoria, autor, é nessa faixa etária do 7 ao 9º ano que eles fazem como se fosse um TCA, mas eles chamam TCC, né? Como se fosse, mas eles chamam de TCA. Então, é preparar o aluno para fazer, por exemplo, como se fosse um TCC, mas com cara de fundamental, ok? Autorias, né? Dando autorias para eles. Esse ciclo interdisciplinar abrange os estudantes do Alternativa Correta, 7º ao 9º ano. Não, interdisciplinar não, é a D, tá? Interdisciplinar, D de dado. 4º ao 6º ano é interdisciplinar. Alfabetização, 1º ao 3º ano. Interdisciplinar, 4º ao 6º, letra D. O autoral, que seria a letra E, 7º ao 9º. Mas aí tá perguntando do interdisciplinar. Então, D de dado, 4º ao 6º. A próxima, a mesma pergunta, mas modificando. Aí eles estão perguntando do ciclo autoral. O ciclo autoral é do 7º ao 9º. Então, a alternativa correta é a letra E. Autoral, letra E, tá? Depois, na 15. Cadê? Aí está perguntando o ciclo composto por estudantes do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, como que é chamado? A alternativa correta, letra E, é chamado de ciclo de alfabetização, tá? Existe o ciclo interdisciplinar, letra A? Existe. Interdisciplinar é do 4º ao 6º. Existe o ciclo autoral? Existe, que é do 7º ao 9º. Existe ciclo da BNCC? Não, pegadinha. Existe o ciclo disciplinar? Não, é pegadinha. Existe o ciclo alfabetização? Sim, que é do 1º ao 3º ano. Porque só existem 3 ciclos de aprendizagem na Prefeitura de São Paulo no ensino fundamental. Ok? Vamos lá, continuando. Questão 16. Segundo os artigos 17 e 18 do Estatuto dos Funcionários Públicos da Prefeitura de São Paulo, referente à estabilidade. A estabilidade após os 3 anos pode ser mandada embora? Pode. Alternativa correta, letra B, sentença judicial ou processo administrativo. Vamos supor, você bateu no aluno, fizeram um boletim de ocorrência contra você, vai respondendo em juiz, sentença judicial. Entregou um atestado médico falso, processo administrativo. Enfim, você pode sim ser mandado embora depois dos 3 anos de estado probatório, mas se você fez uma coisa grave, tá? Antes disso, você vai passar por essas outras situações. Se você, antes dos 3 anos, você tem, se você, a sua avaliação, inassiduidade e indisciplina, você pode ser mandado embora antes dos 3 anos. Se você falta, se você chega atrasado, significa inassiduidade. Indisciplina no seu serviço, má conduta, ineficiência, insubordinação, falta de dedicação ao serviço. A letra E é pegadinha, não pode ser demitido, pois é concurso público. Isso é pegadinha, por quê? Mesmo você sendo concursado, você pode ser mandado antes, como você pode ser mandado depois do estágio probatório. Se for depois do estágio probatório, significa que você já passou por todas as situações, está ok, porém, lá, depois que completou os 3 anos, você aprontou alguma coisa. Aí a alternativa correta é a letra B.
você pode ser mandado embora por sentença judicial ou processo administrativo. Independente, você tem a ampla defesa para verificar se você é culpado ou se você é inocente mesmo, ok? Depois, na questão 17, a mesma pergunta, porém, não adquirir a estabilidade, ou seja, antes da estabilidade dos 3 anos, você pode ser mandado embora? Sim, por todos esses motivos. Inassiduidade, ineficiência, indisciplina, insubordinação, falta de dedicação ao serviço, má conduta, não aprovação em concurso de formação, porque é obrigado você participar, capacitação para exercício das funções inerentes ao cargo. Ou seja, qualquer um destes itens você pode ser mandado embora antes dos 3 anos de estágio probatório. Então, a alternativa correta, D de dado, todas estão corretas. Todas você pode ser mandado embora antes do estágio probatório até terminar, ok? 18. Nos artigos 20 e 23 do Estatuto dos Funcionários Públicos da Prefeitura de São Paulo, a posse é o ato pelo qual a pessoa é investida em cargo público. A posse deverá se verificar no prazo de 15 dias. Alternativa correta, B de bola, 15 dias. Não é 30, não é 7, não é 45, não é 60, é 15. Agora, se você provar que está com problema de saúde, tem um atestado médico, alguma coisa, eles podem prorrogar por mais 15. Isto não significa 30, tá? Sempre a resposta correta é 15. Eles podem até prorrogar por mais 15, dependendo do caso. Se você faltar e não justificar por caso nenhum, deu os 15 dias, não assumiu, você perde o cargo, tá? Como perdeu o concurso público. Tem 15 dias para você assumir aí, tomar posse. Tudo isso é publicado em diário oficial, tá? Então, a alternativa correta da 18 é a B de bola. 19. Conforme o artigo 62, existem várias formas de vacância. O que é vacância? Vagas livres para ser chamado no concurso público. Então, quando vacância, vagas livres, certo? Continuando aí. Então, o que é a vacância? Vacância significa vagas livres. Então, são várias situações em que uma vaga fica livre para alguém do concurso ser chamado, assumir a vaga. Então, as vagas ficam livres. Exoneração, alguém foi exonerado do cargo, né? Alguém foi exonerado, vai abrir uma vaga. Você pediu demissão, alguém pediu demissão, vai ser aberto uma vaga. Transferiu, eu estava nesse setor, fui para o outro, então ficou vago, a minha vaga ficou livre. Aposentou, a vaga da pessoa ficou livre. Ou seja, são várias situações em que uma vacância significa vaga livre, tá? Para uma pessoa do concurso poder ser chamada. Então, várias situações, mas eles citaram algumas delas. Então, essas situações significam vagas livres para a pessoa ser chamada para trabalhar. Então, a alternativa correta é a letra A. Todas estão corretas. Todas geram vagas livres, vacância, ok? Vamos lá. A 20. No Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de São Paulo, no artigo 64, serão considerados de efetivo exercício os dias em que o funcionário estiver afastado do serviço em virtude de, entre outros. Então, várias situações que o funcionário é afastado, mas ele não perde aquele 1 ponto. Porque cada dia trabalhado é 1 ponto na sua classificação, tá? É 1 ponto. Então, você está trabalhando e você teve que se ausentar. Dependendo do motivo da sua ausência, do seu afastamento, você não perde nada. Aí tem 2 exemplos. Casamento, que você se afasta e não perde nada. E luto. Luto pelo falecimento de um cônjuge, de um companheiro, dos pais, irmãos, filhos ou natimorto. A criança nasceu morta, né? Então, o que acontece? Nestes casos aí, você fica, a alternativa correta, C, 8 dias. Então, você tem direito a ficar 8 dias pelo seu casamento, 8 dias por algum falecimento de algum familiar, nesses casos, você tem direito a 8 dias de afastamento. Porém, você não perde estes 8 dias que você está afastado.
Você não perde nem em dinheiro, no seu salário não é descontado nada, e nem pontuação. Cada dia trabalhado é um ponto, ou seja, esses 8 dias vai contar para você, você não vai perder, tá? Então, esses afastamentos por casamento, por luto, não é 10, não é 15, não é 30, não é 7. São 8 dias, ok? Essas daqui são questões dissertativas que nós já falamos no outro vídeo, tá? São exemplos do que caíram no concurso da Prefeitura de São Paulo, exemplos de provas que já vieram com o tema da redação no edital do concurso, se vocês darem sorte de cair novamente os temas, né? Foram 3 redações, por isso que eles tiram o português e a matemática, devido às redações. Foram 3 redações numa prova só, aí eles diminuem o número de linhas, tá bom? Então, a questão 1 foi pedido para falar sobre a concepção de criança, de infância. A questão 2 foi pedido para falar sobre currículo. E a questão 3 foi pedido para falar da organização dos espaços e tempos na educação infantil. Colocaram 2 imagens lá. Sobre redação, nós teremos o módulo 3 para estudar sobre redação. Aqui eu só estou mostrando o que caiu na prova passada, ok? A mesma situação aqui, só que aqui eles não deram qual seria o tema antecipado no edital. Aqui já foi logo direto na prova, tá? Tudo isso que eu estou mostrando, nós teremos no módulo 3, na nossa aula do módulo 3, ok? Então, fiquem tranquilos aí, que nós teremos essa aula do módulo 3 em breve, ok? Então, aí vai o vídeo para vocês, que não tinha saído o áudio no vídeo anterior, tudo bem? Então, vai para vocês aí. Até a próxima.